vai pegando o bonde andando. Em arritmia, o bonde andando é meio complicado, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, nessa experiência minha que eu já tenho de eletrofisiologia, que eu faço desde 1999, quando eu saí da Escola Paulista. Então, já tenho mais ou menos aí, eu parei de contar depois dos 5.000 procedimentos, e já parei, já tem uns 3, 4 anos. Os erros comuns que eu vejo na prática clínica, mas que às vezes, até para um eletrofisiologista, não é fácil. Então, a arritmia, realmente, você tem que sempre ter uma segunda, uma terceira olhada no eletro, e você não pode de cara já falando o que tem, que você pode cometer um erro, que é o erro que eu falo que é comum na prática clínica. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é da prevalência das arritmias. E aqui, isso aqui é uma estatística de pronto-socorro nos Estados Unidos, não é a nossa realidade, mas lá na época já tinha 34%, a arritmia mais comum era a fibrilação atrial, seguido por taquicardia ventricular, tinha muito coronariano nessa época que foi feito o trabalho, em 92, né? Depois doença do nó sinusal, flutter, taque supraventricular. E eu fiquei curioso para saber como é que era no Brasil. Como eu trabalhava numa empresa de telemedicina na época, eu peguei os pacientes, mais de 9.650 queixas de taquicardia, e o que eu correlacionava com eletrocardiograma. E veja que quase 79% era fibrilação atrial, seguido de taque supraventricular, 7%, flutter, 5,8%. É engraçado que aqui 1,04% é a prevalência geralmente de Wolff, que pode chegar até 2%. Taquicardia ventricular, que na nossa região tinha muitas chagas, 3,32%. Então a gente tem que, quando raciocinar numa arritmia e ver o que acontece mais na prática clínica, lembrar da prevalência delas. Eu separei aqui para passar por essas arritmias supraventriculares, ventriculares e um toque no final só sobre bradiarritmias, porque aqui a gente precisaria de um capítulo separado. Então, eu vou tentar mostrar alguns casos de FA, de flutter, de Wolff, de taquicardia ventricular, como é que a gente faz o diagnóstico, onde é que a gente erra no diagnóstico, como que a gente faz o tratamento e onde que a gente erra no tratamento. E a gente erra também na indicação de estudo, de não indicar, ou às vezes de indicar sem indicação, e de marcar passo de CDI. Bom, a arritmia resume nisso, né? Diagnóstico, tratamento. O tratamento pode ser por drogas antiarrítmicas, que a gente no mercado, droga realmente antiarrítmicas, a gente só tem 3, que é a mildarona, a propafenona e o sotalol. A gente não tem flecainida, encainida, a gente não tem outras drogas que se dispõem nos Estados Unidos e na Europa. Eu vou começar pela arritmia mais frequente que eu falo de erros que eu vejo na prática clínica, que é o eletro com Wolff Parkinson White. E aqui do lado esquerdo vocês podem ver o coração aqui partido no meio, mostrando o sistema elétrico de condução, o estímulo elétrico nascendo lá no nó sinusal, desce pelo nó AV e ao mesmo tempo o paciente tem um fechanoma, uma via acessória. Coincidentemente, esse ano nós estamos fazendo 90 anos de descrição dessa síndrome, que foi descrita em 1930 por esses 3 médicos, Wolff, Parkinson, White. E só fazendo um breve resumo aqui, somente em 1968 é que veio o primeiro tratamento cirúrgico, de fazer uma secção cirúrgica pela cirurgia cardíaca desse fechanoma, e somente na década de 80 que começaram os primeiros procedimentos de ablação percutânea com catéter. Então vejam vocês aqui que o estímulo elétrico ele desce pelo nó AV, mas pela via acessória, veja que ele avança o ventrículo muito mais rápido do que pelo nó AV, porque o nó AV tem aquele retardo inicial. E isso gera no eletrocardiograma o que a gente chama de pré-excitação ventricular, porque o estímulo elétrico ele alcançou o ventrículo antes do que as vias normais. E é muito interessante ver no eletro que, dependendo de onde está a inserção dessa via acessória, ele vai alterar o eletro, mimetizando algumas patologias que não é aquela patologia. Eu vou mostrar no eletro para vocês. A síndrome de Wolff-Parkinson-White, a arritmia mais comum é quando o paciente tem uma extracístole atrial, o estímulo elétrico desce somente pelo nó AV e sobe pela via acessória, fazendo o que a gente fala de uma macro-reentrada, que é o ataque cardíaco ortodrômico. Esse é o eletro mais comum de um ataque supra quando o paciente tem Wolff-Parkinson-White. Esse aqui de taquicardia antidrômica eu coloco aqui só para ilustrar, porque nesses meus mais de 20 anos de eletrofisiologia, eu só vi casos laboratoriais e somente uma apresentação clínica de taquicardia antidrômica. É muito raro, mas a gente tem que ter em mente.
O eletrocardiograma da síndrome de Wolff-Parkinson-White é esse eletrocardiograma que inicialmente foi descrito como bloqueio de ramo esquerdo em pacientes jovens com sintomas de palpitações. Então, era parecido com o bloqueio de ramo esquerdo. Mas qual que é a diferença aqui do bloqueio de ramo esquerdo? O PR é curto. Se a gente olhar aqui, o PR tem menos de 100 milissegundos. Esse aqui tem 80 milissegundos, com QRS alargada, aquela presença da onda delta, e alterações no segmento ST e T, que é característico da síndrome de Wolff-Parkinson-White. E só lembrando que eu falei para vocês, a partir da década de 80 foi possível, com o catéter, eliminar aquela conexão acessória com um procedimento que é chamado ablação por radiofrequência, em que você posiciona o catéter em cima da via e uma energia de radiofrequência passa entre um eletrodo indiferente nas costas e a ponta do catéter, e essa ponta do catéter atinge uma temperatura de 60 graus e causa uma lesão térmica, que é a radiofrequência. Hoje, para vocês terem uma ideia, no Wolff-Parkinson-White assintomático, é classe 2A já, você fazer um estudo para estratificar esse risco, e se o paciente for de risco, já fazer a ablação dele. Você pode levar o paciente, é classe 1, assintomático, mostrando que essa via tem características benignas, mas eu vou mostrar um caso para vocês que não é bem assim, o nível de evidência disso é B, estudos não randomizados, em que é melhor a gente já ir para o 2A, isso aqui futuramente, esse guidelines é de 2015, e já tem várias referências bibliográficas mostrando que provavelmente até o assintomático vai para a classe 1. Eu vou mostrar isso para vocês, quando o paciente é paciente de risco, como piloto de avião, ou exige um profissional que tem risco coletivo, também é classe 2A, você já leva para estudo, e se a via demonstrar uma propriedade maligna, você acaba fazendo ablação. Quando é sintomático, a gente já não tem nem dúvida, estudo já visando a ablação, é classe 1, e somente se o paciente não tiver uma via que cause arritmia, que você pode levar ele clinicamente. Hoje, praticamente, ninguém mais faz isso, tá? Então, aqui o primeiro erro que eu pego muito, não é infrequente, todo mundo bate o olho nesse eletro aqui e já fala, poxa, parece um bloqueio de ramo esquerdo. Tem o D1 e o AVL, com aquele padrão característico de bloqueio de ramo esquerdo, V1 negativo também, com V5 e V6. Isso aqui é um bloqueio de ramo esquerdo, não tem dúvida. Tanto é que o rapaz já colocou aqui. E veja que ele calculou eletrocardiogramas, eu não sei se o Maurício já está conectado, eu lembro que a gente tinha um professor que falava, está conectado. Eletrocardiograma em medidas, e a medida foi feita errada aqui em D2. Tem 80 milissegundos esse PR. Como é que um indivíduo com bloqueio de ramo esquerdo vai ter um PR de 80 milissegundos? Então tá aqui, ritmo sinusal, bloqueio de ramo esquerdo. Então isso não é um bloqueio de ramo esquerdo, isso na verdade é um Wolff-Parkinson-White, é uma via acessória em que a inserção dela é anteroseptal, é próximo ali das vias normais de condução, próximo ali do ramo esquerdo. Então dá esse padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Mas isso é um Wolff-Parkinson-White, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não é infrequente. Se alguém quiser falar, pode falar. Esse é um outro eletro que não é incomum também, que ele está colocando como bloqueio de ramo esquerdo aqui embaixo, grau 2, mas se vocês bem reparar, vocês podem observar que D2, D3 e AVF parece ter um padrão de QS, parece que o indivíduo tem uma área inativa inferior. Não é infrequente eu receber esse paciente já com uma cineante coronariografia e às vezes com histórico de que teve até um infarto sem lesões coronárias por embolia ou alguma coisa assim. E observando bem o eletrocardiograma, tem um PR curto, uma bela de uma onda delta que aparece aqui de V2 até V6. A inserção dessa via é na região ali do ósseo do seio coronário, é um Wolff posturoseptal, que esse aqui parece que está à direita, porque o V1 é negativo, se o V1 fosse positivo estaria à esquerda. Então, esse é um eletro característico de síndrome de Wolff-Parkinson-White que passou batido como bloqueio de ramo esquerdo. E veja que no teste ergométrico, o teste ergométrico foi feito em outro serviço desse mesmo paciente. Ele coloca, olha, essas conclusões não podem ser tiradas num teste ergométrico. Começa aqui, ó, resposta isquêmica do miocárdio ao esforço realizado. O indivíduo ainda coloca que não houve desaparecimento completo da onda delta na fase do esforço. Isso é um preditor ruim para esse paciente de que essa via deve ter uma condução muito rápida e tem um risco de morte súbita. Então ele acerta numa parte, erra na outra. E eu vejo isso muito frequente, porque como eu aprendi em semiologia com um velho amigo que foi professor meu do Maurício, a gente só dá bom dia que a gente conhece. E se a gente não conhece, passa batido. Outro erro que eu não vejo,
que eu vejo que não é infrequente, é laudar isso aqui como taquicardia ventricular. Isso é uma fibrilação atrial, vou mostrar outros exemplos mais bonitos, de fibrilação atrial em cima de uma via acessória. E não só o erro no diagnóstico, como o erro no tratamento. Veja, esse paciente estava tomando atenolol. A gente não dá droga que bloqueia o nó AV, como digoxina, como beta-bloqueador, como verapamil, para um paciente que tem uma pré-excitação ventricular, que tem um eletrocaracterístico de Wolff-Parkinson-White. Por quê? Você vai favorecer, quando esse indivíduo tiver uma fibrilação atrial, que o estímulo elétrico só passe pela via acessória, causando um colapso hemodinâmico e uma fibrilação ventricular. Então, esse também é um erro muito frequente nos pacientes com Wolff-Parkinson-White. Às vezes o eletro aparece para a gente dessa maneira aqui, como vocês estão vendo aqui à esquerda. Parece que tem uma ondinha aqui na parede inferior, D2, D3, AVF, e o QRS um pouco aqui, no começo, parece que tem uma onda delta, mas V5 parece uma onda aqui, aí você fica na dúvida. Se o paciente tem um histórico de taquicardia, se é um paciente jovem, você pode fazer um teste ergométrico para ver o que isso aqui acontece. Você pode também fazer uma adenosina durante a realização de um eletrocardiograma, ou você pode estimular eletricamente, como foi feito nesse caso aqui, mostrando que esse paciente, quando você estimula eletricamente o átrio dele, você desmascara um Wolff pouco aparente que a gente fala. Essa é uma via acessória de localização esquerda. Vejo que o V1, quando eu estimulo, fica completamente positivo, de V1 até V6, e uma onda Q mais bem pronunciada agora na parede inferior. Esse é um Wolff póstero-septal esquerdo, que é um Wolff pouco aparente. Então, a gente tem que ficar esperto com esses eletrocardiogramas. Isso, às vezes, é difícil de ver no Holter, só com 3 derivações. E veja, depois que eu paro de estimular, comparando o eletro estimulado com o eletro em ritmo sinusal, o eletro em ritmo sinusal sem estimulação tem alterações sutis que, às vezes, passaria batido como uma marinativa inferior, e só um PR curto e nada mais. E é um paciente com potencial risco de morte súbita. Aqui mostrando para vocês que durante a realização de uma ablação, a gente procura um potencial em que o átrio e o ventrículo esteja completamente colado um com o outro. Nós estamos aqui com o catéter em cima da via acessória, e no momento que você aplica a radiofrequência, você separa o átrio do ventrículo completamente, curando esse paciente. Então, a gente vê aqui o momento em que começou a aplicação de radiofrequência. A partir desse asterisco para frente, esse paciente não tem mais cardiopatia. É um paciente curado que não tem mais via acessória. O eletro muda completamente, aquela ondinha Q que tinha na parede inferior desaparece. E a polaridade aqui do QRS de V1 a V6, ela tem uma mudança para um padrão de progressão normal da onda R. Isso com uma simples aplicação de radiofrequência. Esse é um procedimento hoje que baixíssimo risco de complicação. O Max já acompanhou, várias pessoas que estão assistindo aí já acompanharam. Isso é um procedimento hoje que você faz aí em 30, 40 minutos, menos de 1 hora de artéria, você está com o paciente curado. Esse é um eletro que eu gosto de colocar sempre, principalmente para quem é residente, porque isso aqui frequentemente cai nas provas de título de especialista. Isso é uma fibrilação atrial em cima de uma via acessória, e que muitas vezes é laudado como fibrilação atrial com bloqueio de ramo direito. Não é. Veja que aqui tem um padrão máximo de pré-excitação. Em V4 a gente tem uma onda delta bem nítida, aqui em V3 também, e que com essa frequência tão rápida, você tem RR aqui que chega a menos de 250 milissegundos, que é um fator preditor para esse paciente ter uma morte súbita. Isso aqui é um pulo para o paciente fazer uma fibrilação ventricular e ter uma morte súbita. Então, gravem bem esse padrão, porque é muito importante, principalmente quando chega no pronto-socorro, o pessoal pensar, poxa, uma fibrilação atrial em cima de um bloqueio de ramo direito, vou fazer um beta-bloqueador para baixar a frequência. Aí você acaba de julgar o paciente para a cova. Então, é um eletrocardiograma que, se estiver, geralmente está instável hemodinamicamente, é sedar e fazer cardioversão elétrica. Nem sempre é fácil também para a gente eletrofisiologista. Esse aqui é um caso que eu gosto de ilustrar, porque esse caso veio para mim para fazer a ablação do nó AV. E eu olhei o eletro na mesa e falei, realmente, o paciente era uma paciente mitral, que tinha sido feita uma comissurotomia há mais de 15 anos, ela estava em classe funcional 4, tomando amiodarona, atenolol e digoxina, mais a furosemida. E com a frequência média muito alta, 160,
eu olhei o eletrocardiograma e falei, bom, vamos lá, parece aqui um M-bloqueio antero superior, um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, na verdade. Vamos colocar esse paciente na mesa para fazer a ablação do nó AV. E me passou batido, passa batido até por eletrofisiologista. Olha o padrão aqui em V2, parece uma onda delta aqui em V2, mas não é aquele eletrocaracterístico de Wolff. Durante o procedimento, a gente já começou a achar uma coisa estranha, porque a gente faz um mini Holter no procedimento de eletrofisiologia, a gente tinha observado aqui em V1, isso aqui é a derivação D1 e V1, em V1 tinha um padrão aqui de bloqueio de ramo direito de vez em quando. Tipo, poxa, mas uma frequência alta dessa, tá claudicando o ramo, não é o que a gente pensa, né? Claudicar ramo, geralmente a frequência fica baixa, não alta desse jeito. E tinha um padrão de bloqueio de ramo direito aqui normal. Para a nossa surpresa, quando a gente colocou o catéter no nó AV, esse paciente, na verdade, tinha uma via acessória póstero-septal. E ao invés de ganhar uma ablação do nó AV, ganhou uma ablação da via, que é o momento da aplicação de radiofrequência, e o desaparecimento da condução pela via acessória, com um controle melhor da frequência cardíaca. Então, foi uma ablação com um catéter só, você vê que aqui era um paciente que já foi realizado cirurgia cardíaca, e essa paciente ficou depois com uma frequência cardíaca média controlada, o sintoma, ela saiu da classe funcional 4, foi para a classe funcional 1, e no final do procedimento aqui, a gente fez a adenosina, para mostrar que não tinha mais condução pela via acessória, aqui somente as ondas de fibrilação atrial. Depois eu vou mostrar essa morfologia aqui, porque muita gente vai falar para mim, sim, está parecendo um flutter, e não é incomum também esse erro, pegar um holter de falar que existe um fibrilo flutter aí. Vamos falar isso para frente. E esse é o eletro dela após. Então, veja, um eletro com bloqueio de ramo direito, o eixo aqui um pouquinho desviado para a direita, com alterações secundárias da repolarização ventricular e uma fibrilação atrial, que a gente não consegue visualizar bem as ondas na parede inferior, né, da fibrilação atrial, uma fibrilação atrial mais fina, e aqui uma atividade organizada que a gente consegue pegar no ato direito, que é registrado pelo V1, por causa que o eletrodo V1 aí está perto do ato direito, perto daqueles músculos pectinados. Por isso que dá a fibrilação mais organizada, mas não é flutter atrial. E veja como era. Então, a gente passa de um padrão, parece que é outro paciente, não é o mesmo paciente sem a via acessória. Aqui, um erro que eu gosto de colocar, que é um erro de indicação de fazer estudo ou não. Paciente de 36 anos de idade, feminina, assintomática, esse é um caso do ano passado, e que veio com esse eletrocardiograma, D1, D2, D3, RLF, parece que tem uma área nativa ínfero-lateral, porque V4, V5, V6 também tem onda, que caramba, que eletro feio, esse aqui para uma menina de 36 anos de idade. Bom, vamos levá-la para o teste ergométrico, foi para o teste ergométrico na frequência de 194, o estímulo elétrico passa só pela via normal de condução, mostrando que ela tem o quê? Que esse sinal aqui é um sinal, essa onda aqui, essa aqui na parede inferior, na infralateral, na verdade é uma onda delta, isso é um Wolff-Parkinson-White, numa inserção muito peculiar, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Mas como ela era assintomática, fez o teste ergométrico e desapareceu a condução pela via acessória, a conduta seria acompanhá-la clinicamente. Mas nós acabamos, pela idade, ela tinha uma história de um AVC criptogênico, ela tem um FOP também, parece que vai fechar agora. Fizemos estudo eletrofisiológico e, pela nossa surpresa, isso aqui foi a FA desenvolvida no estudo eletrofisiológico, nós tivemos que cardioverter imediatamente, porque ela fez uma hipotensão importante. E nós temos condução aqui com RR abaixo de 200 milissegundos, abaixo de 240 milissegundos já é de uma malignidade, e você tem que fazer a ablação. E veja que também o padrão aqui de Q na parede inferior, uma fibrilação atrial, e tem Q também aqui em V5 e V6. Essa paciente tinha uma via acessória dentro da veia cardíaca média, aqui está o catéter de ablação por baixo, dentro da veia cardíaca média. A gente pegou um potencial que parecia um potencial de RIS dentro aqui da veia cardíaca, o RIS está lá em cima, aplicamos radiofrequência e essa paciente ficou com eletrocardiograma normal. Esse é o eletrocardiograma dela pós. Aqui eu queria mostrar para vocês que é muito importante que, às vezes, quando a gente faz ablação de um paciente com Wolff, ele fica com uma alteração da repolarização, aonde a onda delta era negativa, a T acompanha a polaridade.
Então, a T ficou negativa aqui em D2, D3 AVF. Isso, com o tempo, acaba resolvendo e normaliza. Mas é importante frisar isso aqui, porque muitas vezes o paciente tem um Wolff intermitente e no momento que não está conduzindo pela via, ele fica com memória cardíaca. Chega com a queixa de palpitação ou de dor, esse paciente ganha um CAT. E você acaba vendo que o CAT não tem nada. Então, sempre que você vê esse tipo de memória cardíaca intermitente, suspeitar que ele possa ter um Wolff intermitente ou, às vezes, até uma taquicardia ventricular, que também causa esses tipos de memória cardíaca no eletrocardiograma, tá? E já tem até vários editoriais mostrando que para a estação intermitente, o Wolff que você acha que é benigno, se a gente deve pensar nos guidelines atuais. E é o que eu mostrei para vocês. Essa menina tinha tudo para a gente só seguir ela clinicamente. E se a gente não fizesse ablação nela, ela estava correndo um risco de morte súbita. Então, nessa loteria do Wolff, o que eu aprendi nesses 20 anos é o seguinte: põe na mesa e vê se é benigno ou se é maligno. Eu já tirei Wolff da mesa que não precisou fazer ablação, que a via era realmente benigna. A gente faz isoproterenol durante o estudo para poder estressar, para simular as condições de estresse nesse paciente. E você pode tirar o paciente da mesa sem ter que fazer ablação, mas faça um estudo eletrofisiológico. Agora eu vou para o binômio fibrilação atrial e flutter atrial. Isso aqui causa muita confusão na prática clínica. Eletrodefibrilação atrial, todo mundo é fácil fazer o diagnóstico quando não fica borderline. Esse caso, por exemplo, está muito fácil, o RR é irregular, a gente não consegue visualizar as ondas P, não tem onda P nesse eletrocardiograma. Isso é uma fibrilação atrial, em que o átrio está completamente desorganizado, não existe um padrão de organização aqui, e o estímulo elétrico passa pelo NOAV de uma maneira irregular. Não existe uma irregularidade rítmica que existe no flutter, que eu vou mostrar para vocês. Então, não existe um padrão aqui que eu posso falar assim, não, daqui tem um padrão que essas três aqui são iguais a essas três. Não, não tem um padrão de regularidade do RR. É completamente irregular. Porque a frequência atrial aqui está acima de 150 milissegundos, 170, geralmente 180 milissegundos. E esse é um padrão de flutter atrial. Flutter atrial, você visualiza bem as ondas Fs, igual estou vendo aqui na parede inferior, em D2, D3 AVF, parece um dentilhado de serra, de serrote. E o flutter atrial é uma arritmia macro reentrante, ou seja, o estímulo elétrico percorre o ato direito aqui, desce aqui pela face lateral e sobe pelo septo interatrial. Isso tem um ciclo de frequência, que geralmente é em torno de 250 milissegundos. Se você dá a droga, pode chegar a 200 milissegundos, mas você vai ter uma regularidade entre essas ondas aqui, que a gente chama de ondas F. E você pode medir isso com um compasso e vai estar regularzinho. Isso ajuda a gente a diferenciar bem flutter de fibrilação atrial. Então, aqui a gente tem nessas tiras A, B, C e D, exemplos típicos de, na tira A, que você tem uma irregularidade do RR, uma irregularidade arrítmica, não existe um padrão. Eu não preciso nem tentar ficar procurando onda F aqui para falar que é flutter. Isso aqui é uma fibrilação atrial. Está muito irregular. A mesma coisa aqui na tira B, tem uma irregularidade, um pouco menos sutil do que essa aqui, mas existe aqui, porque eu não fico procurando onda P. Agora aqui não, se vocês olharem, existem esses três grupinhos aqui que são iguais a esses três grupinhos, e se a tira continuasse, teria mais três aqui. Quando a gente tem grupos de 3, grupos de 2, grupos de 4, que você vê que tem aquela semelhança, igual está aqui demonstrada nesse colchete, eu então preciso também olhar para a onda, porque eu sei que existe Ventqueba. Quando a gente tem grupos, tem Ventqueba, um Ventqueba a nível do NOAV. E esse Ventqueba é causado por esse flutter atrial. A gente vê que tem as ondas aqui de flutter, típica, mostrada aqui pela seta. É um flutter que fica 3:1, 2:1, 3:1, 2:1. Vai fazendo um Ventqueba no NOAV. Então, se tem um Ventqueba, se tem uma irregularidade rítmica aqui que a gente vê, isso é um flutter atrial. Então, a gente pode olhar para o QRS para te ajudar a saber o que está acontecendo no átrio. Aqui a mesma coisa, a gente tem aqui as ondas que a gente consegue ver um flutter lentificado, que a gente pode chamar de taque atrial, e ele apresenta o mesmo padrão no complexo QRS, de você ter uma regularidade rítmica, tá? Isso é muito importante da gente visualizar, porque aqui lá vem mais um erro, ó. Um holter que não foi feito no nosso serviço, tá, Max? Ritmo de fibrilação atrial durante todo o período.
frequência máxima de 211, vamos olhar esse ritmo de fibrilação atrial. Bom, esse é o primeira tira que eu vi, e você pode ver que o RR está praticamente regular. Quando você tem um RR regular nessa frequência aqui, que dá mais ou menos aqui 400 milissegundos, você tem que pensar que o ato pode estar a 200 milissegundos, que é uma frequência de flutter 2:1. E dá para ver bem aqui as ondas Fs aqui nessa derivação. Está muito regular, mas aí você olha mais para frente no Holter e você tem momentos aqui que você consegue visualizar bem o flutter atrial. Você tem um intervalo entre essas ondas Fs regular e um padrão no QRS também aqui de 2:1, nesse momento 3:1, 2:1, 3:1, isso é um flutter atrial, que foi diagnosticado como fibrilação atrial. Aí, às vezes, esse paciente fica com diagnóstico de fibrilação atrial, não ganha uma ablação de flutter, que é uma ablação muito mais tranquila de fazer do que uma ablação de fibrilação atrial. Outra causa importante que a gente sempre deve olhar é o paciente portador de marca-passo. O paciente tem marca-passo, VVI, geralmente, não dupla câmara, e a gente esquece de olhar o ritmo atrial. Aqui nós temos no exemplo A, B, C e D. No exemplo A, a gente tem o marca-passo VVI e o paciente com átrio em flutter atrial. A gente pode ver muito bem as ondas aqui, Fs de flutter, e com um espaço regular entre elas. Aqui nós temos um paciente em ritmo sinusal, que foi diagnosticado como FA e marca-passo. Não é, você tem aqui, ó, a onda A, ele está com uma dissociação, o átrio está batendo dissociado do ventrículo, como se fosse num BVT, só que aqui o ritmo ventricular já é do marca-passo. Esse é um paciente que merece ganhar um upgrade no marca-passo com dupla câmara para sincronizar esse batimento atrioventricular. Aqui na tira C, um estímulo ventricular do marca-passo unicameral e a condução retrógrada, você tem uma onda P retrógrada aqui no segmento ST. Então, esse paciente tem uma atividade elétrica atrial, isso não é fibrilação atrial. A gente sempre tem que estar procurando quais são os possíveis mecanismos que estão envolvidos quando o paciente tem um marca-passo. E na tira D, a gente tem um marca-passo aqui que eles colocaram como falha de captura ventricular. Isso não é falha de captura ventricular. Você vê que tem uma espícula, um QRS largo, típico do QRS estimulado de um marca-passo. E nesse momento aqui tem um espículo e um QRS mais fino. O que é esse QRS mais fino? Isso é uma captura anterógrada do átrio aqui, que você tem um átrio que captura anterogradamente. Esse é outro paciente também que merece ter um marca-passo dupla câmara. Ele tem capturas, enlaces atrioventriculares, não é um BAVT, então por isso que ele tem essa captura anterógrada e que passa pelo NOAV e pelas vias normais de condução. Então a presença de marca-passo também não é incomum a gente ver no Holter, marca-passo VVI com fibrilação atrial no átrio. Bom, olha bem esse átrio antes de falar se tem fibrilação ou se tem flutter atrial, tá? Aqui, eu queria mostrar para vocês o seguinte também, que eu friso muito isso, de você olhar a morfologia das ondas, que seria aqui de fibrilação atrial ou de flutter atrial. A fibrilação atrial, a morfologia dela, ela vai variando, e não só a morfologia, como a frequência atrial. Você veja que a frequência atrial aqui está com 1, 2, 3 quadradinhos, 3 vezes 4, 12, dá 120 milissegundos. E aqui está 200 milissegundos. Então, você tem uma variação da frequência atrial. Isso não acontece em flutter atrial. Isso aqui é típico de fibrilação atrial. Tá? A mesma coisa a gente pode observar aqui, que existe um intervalo muito maior, por exemplo, entre essas duas ondas aqui. Quase, aqui são 6 milímetros, 6 vezes 4, 240 milissegundos. E aqui, ó, muito menor. Então, a gente vê que os intervalos entre as ondas eles estão variando de uma maneira muito visível. Isso é fibrilação atrial. E é o que eu falei para vocês, o RR não tem um padrão de regularidade, é muito irregular, como nesse exemplo aqui embaixo também, tá? Então, são casos de fibrilação atrial que o pessoal fala que tem flutter atrial porque aparecem essas ondas muito típicas. Isso é muito comum em V1, que você pega o átrio direito que tem uma atividade elétrica mais organizada. Para a gente fazer o diagnóstico, eu falo que não precisa nem sempre levar para um estudo eletrozoológico. Você pode estar igual nesse caso aqui, que você tem uma taquiarritmia com a frequência mais ou menos 150 batimentos por minuto, em que eu faço adenosina, e aqui eu vejo as ondas Fs de flutter. É importante mostrar que a polaridade aqui não varia, está sempre negativa em D2, em D3 e AVF. Essa polaridade não varia.
E a frequência atrial aqui também não varia. Esse é um flutter atrial típico, tá? Olha a diferença para uma FA. O que eu falei que sempre aqui no flutter, em D2, sempre está negativo, negativo o tempo todo. Olha aqui na FA, aqui, nesse momento aqui, ó, tá positivo, positivo. Nessa parte aqui começa a ficar negativo, depois fica positivo de novo aqui, depois começa a negativar. E se a gente olhar bem detalhadamente, é importante você ter um compasso aqui para você provar que aqui o RR, o FF aqui do Flutter está regular, do Flutter atrial. E aqui na fibrilação atrial nós temos ciclos diferentes. Não só ciclos, como a morfologia. Você vê que estava positivo, ficou negativo, ficou positivo, como se fosse uma torsades aí de átrio, né? E é mais ou menos esse mesmo raciocínio, porque a atividade elétrica está completamente desorganizada na fibrilação atrial, como numa torsade de Poincaré, que é uma fibrilação ventricular. Então, eu creio que deu para vocês entenderem bem essa diferença e não laudar isso aqui como um fibrilo flutter, mas sim como uma fibrilação atrial e aqui um flutter atrial. Esse é um eletro recente do nosso sistema, de um paciente meu, que aqui também não tem dúvida. Se vocês olharem o RR, é completamente padrão irregular. E esse está mais bonito ainda, a fibrilação atrial, porque a frequência atrial aqui está muito alta em V1. A gente consegue individualizar as ondas aqui de fibrilação e a morfologia varia, o intervalo entre elas também existe uma variação grande, então não tem dúvida, isso aqui é uma fibrilação atrial. Eu acredito que hoje vocês vão sair daqui pelo menos sabendo a diferença entre fibrilação e flutter atrial no eletro, com certeza. Eu falo isso por quê? Porque o flutter atrial hoje, o índice de sucesso da ablação é muito grande. Isso aqui é a aplicação de radiofrequência durante um flutter atrial, revertendo para ritmo sinusal. É uma ablação que a gente brinca quando a gente começa a fazer a radiologia, que é do residente do primeiro ano, que é colocar o catéter aqui no anel tricuspídeo, puxar até a veia cava inferior, fazendo uma linha de bloqueio, e comprovando essa linha de bloqueio, você interrompe o circuito do flutter atrial. Há 10 anos atrás, era classe 2A fazer ablação de flutter atrial. Hoje, nesse guideline de 2015, recentemente, agora é classe 1, não tem conversa. Pegou um paciente com flutter atrial, você fazer cardioversão elétrica dele, a recidiva é 80%. Você fazer a ablação do flutter atrial, a recidiva é menos de 2%. Então, não tem conversa, e quanto mais cedo você fizer a ablação no paciente com flutter atrial, ele vai ter um benefício muito maior. Se o paciente tem fibrilação atrial e flutter atrial, a gente sempre faz as duas arritmias, pode ser feito no mesmo tempo, faz primeiro a fibrilação atrial, em seguida faz a ablação do flutter atrial para esse paciente não ter mais recidiva dessa arritmia. Aqui, outro laudo de ritmo sinusal, vejam vocês, esse é um laudo que eu peguei no consultório, eletro, ritmo sinusal com extrasístoles supraventriculares isoladas infrequentes durante o exame. Isso é um teste ergométrico, e esse é o eletrocardiograma. Eu concordo com vocês que não é um eletrocardiograma muito fácil de você fazer o laudo. Parece que aqui em D2 tem uma onda P antes do QRS, mas esse paciente foi para estudo, é um paciente com fibrilação atrial. E o que a gente pode fazer para ajudar? Eu sempre peço, faz um V1, um V3R, V2R, com 2N, você duplica, porque aqui em V1 dá para a gente ver que tem umas ondinhas bem, aqui duas ondas aqui de fibrilação atrial, um paciente com fibrilação atrial. Esse é um paciente valvulopata, paciente que já tem fibrilação atrial há mais de 15 anos, e que às vezes o eletro passa pelo clínico e ele leva para o teste ergométrico e ainda dá esse diagnóstico. Então a gente tem que ficar muito esperto. Às vezes não é fácil mesmo colocando a derivação V1 em 2N, mas você pode fazer, o Max já fez isso, passar um eletrodo pelo esôfago e fazer uma derivação esofágica, você consegue ver o eletrocardiograma com fibrilação atrial. Bom, largando um pouco as arritmias de QRS aí do território supraventricular, outro erro muito comum no pronto-socorro é o pessoal fazer o diagnóstico de TAC supraventricular com aberrância. E, de novo, eu gosto de vir na estatística, tanto na nossa região como nos países do primeiro mundo. A etiologia das taquicardias de QRS largo, mais de 80% é taquicardia ventricular. Então, se você não sabe nada de eletrocardiograma e tem uma taquicardia de QRS largo na sua frente, trate-a como taquicardia ventricular, que você não vai errar.
Porque o contrário, se você pegar uma taquicardia de QRS larga e achar que é supra com aberrância e fizer uma medicação errada, você pode levar a um desfecho não desejável desse paciente. E aqui eu gosto de colocar esses 6 exemplos de taquicardia de QRS largo, pode simular uma taquicardia de QRS largo, aqui com padrão de bloqueio de ramo esquerdo V1 e V6 e padrão de bloqueio de ramo direito V1 e V6. Então vamos lá, uma taquicardia ventricular mesmo, ventricular que surge aqui no miocárdio ventricular, como vocês estão vendo aqui, ela com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo vai dar esse padrão de uma R empastada em V1, a duração inicial da taquicardia ventricular é mais lenta, e de um padrão de QS em V6, isso morfologicamente falando, com o padrão de bloqueio de ramo esquerdo. E o padrão de bloqueio de ramo direito dá uma onda R positiva em V1 e uma onda RS com padrão alargado também em V6, muito diferente da supraventricular com aberrância. Veja a supraventricular com aberrância com padrão de bloqueio de ramo esquerdo. O V1 é bem rápido a fase inicial. Eu falo que a taquicardia supraventricular com aberrância, ela desce pelas vias normais de condução. Como ela desce pelas vias normais de condução, que é pelo feixe de His-Purkinje, essa fase inicial é muito rápida. Então, veja que aqui com bloqueio de ramo esquerdo a fase inicial é rápida, lembrando um bloqueio de ramo esquerdo, e com bloqueio de ramo direito também a fase inicial é muito rápida, com aquele padrão RS, R' tipo de bloqueio de ramo direito, e R puro em V6. Veja a diferença da taquicardia ventricular. A taquicardia ventricular, a fase inicial é muito lenta, é muito alargado o complexo QRS. Aqui eu coloquei só para exemplo, que é a pré-excitação ventricular, isso aqui entra nos outros critérios que é muito mais difícil, e confesso para vocês que, que você tem que pôr na mesa para fazer o diagnóstico diferencial com uma taquicardia pré-excitada, mas é uma das 6 possibilidades de uma taquicardia de QRS largo. O paciente que tem o bloqueio de ramo pré-existente, tem uma taquicardia supra, por exemplo, uma taquiatria 1:1, um flutter 2:1, ele pode levar uma taquicardia de QRS largo, tanto com padrão de bloqueio de ramo esquerdo como bloqueio de ramo direito. Muita gente esquece, mas também uma taquicardia sinusal em cima de uma hipercalemia pode levar tanto padrão de bloqueio de ramo esquerdo com QRS alargado como bloqueio de ramo direito. Aqui você vai ter um aspecto do segmento ST e T mais sinusoide, é um padrão já típico de hipercalemia, então não é difícil também fazer o diagnóstico. E lembrar também de taquicardia mediada por marca-passo, que você pode ter uma reentrada eletrônica pelo próprio eletrodo do marca-passo em cima de um nó AV que conduz rápido retrogradamente, ou às vezes um paciente que pôs um marca-passo que não sabe que tem uma via acessória oculta, você pode ter uma reentrada eletrônica com padrão de bloqueio de ramo esquerdo ou bloqueio de ramo direito. Então essas são as 6 possibilidades e que a gente tem que conhecer, mas que a gente pode utilizar critérios mais fáceis. Que a gente tem os critérios de Brugada, que está aqui citado, em que a gente aplica esse questionário, que são 4 perguntas, em que a gente começa pela primeira pergunta, que é se o paciente tem uma ausência de complexo RS de V1 a V6. Então, eu vou voltar aqui, deixa eu ver se isso. De V1 a V6, eu vejo aqui, esse complexo é do tipo R puro, R puro, R puro, aqui tem RS. Então, ele tem um padrão do tipo RS. A segunda pergunta é se do R até o nadir do S é maior do que 100 milissegundos. Aqui tem provavelmente 3 quadradinhos, tem mais de 100 milissegundos. Então, eu já morreria aqui nesse critério, ele é muito fácil de aplicar. Ou seja, a segunda pergunta, o intervalo RS maior do que 100 milissegundos em qualquer precordial é maior do que 100? Sim, então a taquicardia ventricular morreu nesse segundo critério. Se não tivesse, eu passaria para o segundo, para o terceiro, se existe dissociação atrioventricular, se sim, TV. E por último, ficam os critérios morfológicos, que eu mostrei no slide anterior, que tem que estar presente em ambos, V1, o V2 e V6. Se está presente para TV em ambos, é taquicardia ventricular. Se não, por exclusão de todos os outros critérios, é uma taquicardia supra com aberrância, com uma sensibilidade de 98%, uma especificidade de 96%. Esse é um critério muito utilizado e muito fácil de aplicar. E vejam vocês, às vezes isso acontece no Holter, e no Holter fica um pouco mais difícil, porque eu só tenho 3 derivações. Mas o jeitão da coisa também, do padrão de ativação rápido e inicial, faz a gente, e no fato aqui pela irregularidade, pensar aqui numa arritmia supraventricular com aberrância.
Mas eu confesso para vocês que às vezes eu tenho paciente que eu levei para estudo eletrofisiológico, porque tinha esse padrão, não sabia se era TV ou TAC supra. Você não induziu TV, induziu uma fibrilação atrial com aberrância, aí você consegue realmente saber o diagnóstico. Então, esse mesmo eletro que eu mostrei anteriormente para vocês, esse aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Esse não. Vamos lá, esse eletro aqui. Esse eletro é um eletrocardiograma de um rapaz de uns 20 anos de idade, se não me engano, em que tem um padrão de bloqueio de ramo direito com M-bloqueio anterosuperior. O eixo está desviado para a esquerda. É nítido aqui que isso aqui é uma onda, uma contração atrial. O átrio está dissociado de maneira muito nítida, que a gente consegue ver aqui. Existe uma dissociação. Esse paciente cairia no segundo critério do R até o nadir do S, não dá mais do que 100 milissegundos, e no terceiro critério aqui ele preencheria que existe dissociação atrioventricular e ETV. Rapaz, se eu não me engano, do Triângulo Mineiro, que era um engenheiro, que eles achavam que ele estava com fibrilação atrial, com bloqueio de ramo direito em bloqueio, lá região com doença de Chagas, vamos fazer cardioversão nesse rapaz. Deram 2 choques dele, é o mesmo eletro aqui, 2 cardioversões, 20 anos de idade. Foi para cateterismo esse paciente, e por incrível que pareça, Maurício, tá aí, tá. O hemodinamicista que me chamou e falou assim, olha, na hemodinâmica deu para ver que o átrio dele está contraindo numa velocidade, numa frequência diferente do ventrículo. Estava dissociado, dava para ver bem aqui a dissociação dele, que eu mostrei para vocês. No estudo eletrofisiológico aqui é o átrio dissociado do ventrículo, então era uma taquicardia ventricular incessante, que surgia no fascículo póstero inferior e que foi aplicar a radiofrequência ali no fascículo póstero inferior. Esse paciente saiu da taquicardia ventricular. Ele tinha uma disfunção ventricular importante com 20 anos de idade, por isso que ele foi para cateterismo, pensar em coronariopatia, mas era uma taquicardiomiopatia. Depois de 3 meses, a fração de ejeção desse garoto voltou ao normal, e hoje ele tem uma vida normal, ele acompanha até hoje comigo. Então, veja que apenas um catéter colocado aqui no fascículo póstero inferior, no foco da taquicardia, e a aplicação de radiofrequência curou esse menino que estava com um diagnóstico errado de fibrilação atrial com bloqueio de ramo direito. Então, é muito importante você saber o eletrocardiograma para você poder dar o tratamento adequado. Tem mais uns minutinhos, Max, para falar só sobre extracistolia? Tem, nós estamos com 7h47 agora. Ok, essa aqui é uma das causas mais frequentes de procura de paciente no consultório. Extracístoles ventriculares. E a gente aqui tem que fazer o diagnóstico diferencial se é ventricular ou se é supra com aberrância. E extracístoles ventriculares geralmente causa palpitação, dor torácica, tontura, pode dar fadiga, intolerância ao exercício, pode levar a taquicardiomiopatia quando ela é acima de 15%, 20% no Holter. E o que causa o sintoma? Aqui tem um exemplo típico, e não é incomum, agora com esses aparelhos de medir pressão em casa, o paciente chega para mim e fala, doutor, eu estou com a frequência de 35 batimentos por minuto, mas não é. O pulso é 35, mas a frequência é 70, porque ele está bigeminando. Você tem uma contração normal do coração aqui pelas vias normais e uma extracístole ventricular. Isso causa sintoma, porque esse batimento aqui não é efetivo. E o paciente sente também a falha quando você tem uma extracístole, uma pausa compensatória completa. Esse próximo batimento aqui é que causa a sensação do batimento cheio no pescoço, porque ele teve mais tempo de encher na diástole. Então, isso causa muito sintoma, e tem pacientes que às vezes também procuram o consultório e tem lá 20% no Holter e não sente nada. E tem pacientes que tem 2%, 3% e vai na sala de emergência procurando atendimento. Então, isso é muito individual. Você tem que individualizar. Como tratar esses pacientes? Afastar fatores de risco externo, esses suplementos que têm muita cafeína. Cafeína até 3, 4 xícaras de café por dia, não tem problema nenhum. O álcool diferente que o Flávio mostrou para o coração, para a coronária, é uma beleza. Para a arritmia, it's not. Porque o metabólito ativo do álcool, geralmente o paciente bebe na sexta, ele vai sentir arritmia na segunda, no sábado, no domingo, na segunda, igual assim do coração do feriado. O tabaco também, a nicotina, drogas antidepressivos tricíclicos, vasoconstritores, broncodilatadores, drogas antiarrítmicas pode causar proarritmia também.
Doença extracardíaca, como hipertiroidismo, ansiedade, tratamento da cardiopatia de base é importante. E por último aqui você pode dar droga antiarrítmica, apesar de ser proarrítmica, e ablação por radiofrequência hoje é o tratamento de eleição para esses pacientes. Aqui, ó, é um erro comum que eu vejo em teste ergométrico. Eu sempre peço teste ergométrico para um paciente que tem extracistolia ventricular, não é para ver se ele tem se ele tem coronariopatia. É para ver o comportamento dessa extracístole frente ao exercício físico. E veja que aqui, nessa conclusão desse teste ergométrico, o paciente chega doido no consultório. Hiperestabilidade miocárdica severa durante o exame. Esse é o eletro padrão do paciente, ele tem uma extracístole aqui em CM5, que é típico de via de saída de VD. Isso aqui é o esforço, o teste ergométrico dele. Quando ele chegou na frequência de 142, praticamente já nem é mais extracístole. Na hora que ele aqueceu, tinha alguns pares, e com 156 batimentos por minuto, praticamente ele zerou. Como que eu laudo esse eletro no teste ergométrico? Extracístoles ventriculares que foram suprimidas durante o pico do esforço. Isso tem um padrão, tem um comportamento que a gente fala que é benigno. É bem diferente dessa extracístole. Essa o paciente começa a exercitar e vai aumentando a frequência, vai aumentando o número de pares com acoplamento muito curto, né? Tem lugares que o pessoal para de fazer o teste ergométrico e não, eu quero saber o que acontece na frequência máxima, porque eu tenho que saber se eu vou tratar esse paciente ou não. E a maioria dos serviços, quando começa a fazer extracístole ventricular, suspende o teste ergométrico. Eu quero saber se ele faz taquicardia ventricular, ele está lá para isso. Porque esse é um caso feito pela Ellen, que a gente começou a fazer aqui, ela começou a fazer o teste ergométrico, começou a fazer extracístole, TV polimórfica, fibrilou e depois saiu. Travou aí. Miocárdica, que a gente comportamentos diferentes que merecem tratamentos distintos. Você pode fazer, esse aqui você pode até fazer ablação, que é monomórfica. Esse aqui ela é polimórfica, é difícil você fazer a ablação disso porque tem uma cicatriz extensa no miocárdio. E aqui um exemplo, por exemplo, de um paciente que tem 37% de extracístoles no Holter, praticamente fica bigeminando o tempo inteiro, sem respostas à droga antiarrítmica, e que você hoje, com as ferramentas que a gente tem de mapeamento eletroanatômico, praticamente o sistema aqui em branco fala para você que é o local de maior precocidade, onde está surgindo a extracístole. Você vem com catéter nessa região aqui, hoje assim, até usar muita fluoroscopia, e você faz a aplicação de radiofrequência e tira a extracístole desse paciente, você cura esse paciente. Hoje a indicação de você fazer a ablação num paciente, se ele tem sintomas, se ele é assintomático quando é acima de 15%, 20% de extracistolia no Holter, você não vai esperar ele fazer taquicardiomiopatia também, você pode fazer ablação, como nesse caso aqui também, em que tinha 40% de extracístoles no Holter e que após a ablação praticamente zerou 79 extracístoles ventriculares, que era de outro foco do paciente. E aqui um erro que acontece muito, por exemplo, esse aqui veio para mim, um paciente para fazer ablação de extracístoles ventricular. E a gente pode perceber muito bem aqui em D2, em D3 e AVF, que você tem uma onda P negativa antes desse QRS. Isso é uma extracístole supraventricular com aberrância. Nesse mesmo... Mas agora sem... Agora ficou bom, eu perdi meu... Tá ouvindo bem? Deu uma cortada no som aí, Silvio, e você perdeu a E conexão do agora? seu E mouse. agora voltou ou não? Estou te ouvindo. Ok. O mouse voltou também aqui. Voltou. Então, só voltando, esse mesmo paciente que tinha um padrão de aberrância aqui do ramo direito, típico, né, RSR' aqui em V1, no mesmo estudo ele tinha a extracístole sem aberrância. Esse paciente tinha muito sintoma e foi feita a ablação dessa extracístole atrial, que era na boca do seio coronário, e o paciente ficou em ritmo sinusal normal. E aqui, só para finalizar, que eu estou vendo já são 7h54, alguma coisa de bradiarritmia, que é muito comum também, isso o Max vai pegar bastante. Esse paciente tinha um laudo no Holter de BAV de segundo grau 2:1. E esse paciente não tinha BAV. Era um flutter típico aqui, mas que no momento ele poderia ter colocado flutter 2:1 e aqui 3:1 ele acertava.
Então, assim, é muito comum a gente ver uma taquiarritmia atrial, um flutter ou uma TA fazendo 2 para 1. Essas arritmias atriais em que a frequência atrial eleva, vai fazer vênquiba ou vai fazer BAV. E pode ser um BAV 2 para 1, pode ser um vênquiba. E se o paciente tiver uma condição muito ruim, até BAVT. Aqui outro exemplo muito típico de diagnóstico e colocar de BAV 2 para 1, mas não é um BAV 2 Exercício para não 1. conduzida. Extracístole não conduzida, como o Marcos está falando. Você pode ver que esse AA aqui entre as duas ondas P, esse PP, é muito mais longo do que esse PP. Então aqui é um extracístole e a morfologia também é diferente delas, mostrando que é um foco diferente que está saindo nessa extracístole. Paciente que vem para indicação de marca-passo, que às vezes você dando uma droga antiarrítmica para essa extracístole, acaba o problema dele. Aqui também esse eletro é muito bonito, que é um paciente que veio com queixa de síncope e o pessoal falou assim, olha, mas ele só tem esse bloqueio de ramo direito. Mas se a gente observar bem aqui no final da onda T, em Pezinho D1, aí. será que isso aqui não é uma onda P? Tem Esse sim. paciente está num BAV 2 para 1. E no estudo eletrofisiológico dele, esse BAV 2 para 1, isso aqui ó, é o átrio, o ventrículo, né? O pessoal da hemodinâmica já está acostumado a ver isso aqui nas tábuas. Aqui tem o átrio, o RIS e o ventrículo. Então, nós temos o A, H e V. Uma condução aqui que está indo pelas vias normais e passando pelo RIS. E aqui a gente tem um átrio, o H e não tem V. Ou seja, esse é um bloqueio infra-iciano. Então, esse é um paciente que tem uma indicação absoluta de colocar marca-passo, que pode passar desapercebido aqui como uma bradicardia sinusal com bloqueio de ramo direito. E, na verdade, ele tem um BAV 2 para 1 infra-iciano. Então, tá com dúvida no eletro, o paciente tem sintoma, tem bloqueio, QRS é alargado, mesmo com QRS estreito com sintoma, leva para estudo eletrofisiológico. Por quê? Com um único catéter, se você coloca esse catéter em uma punção venosa, você faz isso em 15 minutos, você faz o diagnóstico do paciente. Hoje o pessoal pede muito pouco estudo eletrofisiológico e é uma maneira muito tranquila de você conduzir os pacientes. Acho que esse era o último eletro, 7h57. Sobra aí uns 10 minutinhos para alguém, se quiser tirar alguma dúvida. Não deu para falar aqui sobre TRN, que é muito frequente, também é muito fácil de fazer o diagnóstico, e disfunção do nó sinusal, doença sinusal, e a gente tem um ano inteiro aí para poder falar mais sobre as arritmias, cada uma delas separadas especificamente. Obrigado, gente. Era isso que eu tinha para falar. Espero que Ivan, tenha dado uma... Diga. um espetáculo, um espetáculo. É como o livro que você me emprestou, né? Pegas e armadilhas, né? A gente vive enfrentando isso aí no dia a dia. É, E Eletro é isso aí. aquele Peers and Pitfalls, né? Eletro é É, isso aí. é. E Eletro é isso aí. O dia inteiro você precisa analisar, precisa mesmo assim ter muita atenção, porque é banalizado, né? O laudo eletrocardiográfico não é valorizado. E a gente, Não óbvio, é, se não é. depara com muita situação dessa de erro, como você acabou de dizer. E outra coisa que é Até a interessante, gente que é experiente, Marcos, até a gente com experiência, às vezes cai na armadilha. A cai, gente cai, cai. não tem? Aí pelo sono, é à noite, estamos rápido, olha rápido, É, não é? Isso é exato. natural aí de acontecer. Quanto mais atenção nós tivermos, mais treinamento, menos chances de errar. Logo, eu queria comentar uma coisa interessante em cima da Ah, sua brilhante aula, é ah, que o eletrocardiograma, apesar de ser uma ferramenta aí de avaliação diagnóstico antiga, traz muita aham, informação, né? Traz muita muita. informação para a gente, né? Assim, para muita decisão diagnóstica ou de terapêutica é baseada no eletrocardiograma, né? Então, assim, apesar dele É, ser simples, barato, é banalizado a forma de a interpretação e avaliação, ele é uma ferramenta de muita importância para que a gente possa conduzir bem os nossos pacientes. Beleza, parabéns pela exato. brilhante aula. Eu sou fã demais de você e também desse assunto, né, que muito aí nos Que é movimenta. Obrigadão, parabéns. eletrocardiografia é da nossa época, né? A gente teve os professores de É, eletrocardiografia que acho que não veto, tem né? mais hoje, né? Veto De cardiograma. Eu vi, vetocardiografia, de é uma eletro. coisa incrível aí, fantástico. Eu acho que para os residentes que estão entrando é igual consulta. Toda consulta minha, independente se é retorno ou não, o paciente tem que vir com o eletrocardiograma feito na hora. Isso aí pode te surpreender. Você pode pegar um momento que o paciente está sentindo alguma coisa e consulta no consultório de cardiologia. Hoje o pessoal não está dando valor para o eletro de 12 derivações. É muito importante. Às vezes ele pede não vou pedir o eletro não, porque vai fazer um teste ergométrico. Teste ergométrico é um eletro com o paciente em pé.
Não é um eletro com o paciente deitado com a posição correta dos O eletrodos, eixo, a né? posição do eletrodo está É, completamente exato. alterada. Então, os bloqueios alteram isso aí, o eixo. Então, é importante hoje a gente sempre cultivar isso aí, porque é um exame que eu falo que é igual o teste do pezinho. Eu advogo que quando o indivíduo nasce tem que fazer um eletro. Porque Wolff e canulopatia, doenças do QT, você faz o diagnóstico quando você nasce, né? E é um exame tão barato de fazer que hoje o pessoal não está valorizando tanto. Ah, o M2 ali tá online. Silvio, parabéns pela aula aí. Eu quero agradecer você pelos laudos que você tem dado aos pacientes que vêm para o PS, com esse nível Aquilo que é uma você... diversão, viu, Álvaro? Eu adoro Mas entrar. assim, Às vezes aqui, você não está aqui você fazendo nada, sabe... fala assim, deixa eu ver o que está acontecendo. É bom demais. Aquilo é uma Mas você sabe que é diversão. importante, nós vivemos no hospital cardiológico, né? E no PS, você sabe Exato. que os colegas que estão lá não são tão preparados nesse sentido e que tem ajudado muito, viu? Eu quero agradecer Eu você acho e a Ellen. fundamental deixar bem claro isso aí, que assim, tá na dúvida, tá lá no pronto-socorro, se é um caso, principalmente um caso importante, pode entrar em contato, nós estamos aqui para isso. E eu acho que quanto mais a gente Mas dá opinião lá, mais o pessoal vai aprendendo. não é só aprendendo, você faz a diferença, né? Às vezes é uma coisa que É. simples de ver e a gente não consegue enxergar. Não, Você tem mais e experiência. tem a contrapartida, Álvaro, que muitos desses pacientes estão indo para o consultório e está virando procedimento no hospital também, Isso. está curando o paciente. Então, Aí isso é uma faz a via de diferença mão muito grande. dupla, né? Eu agradeço você muito por isso aí, tá bom? Obrigado. E a Ellen também e as pessoas que têm contribuído com isso aí, tá bom? Um abraço, parabéns pela aula aí. Obrigado. Ô, Silvão. Fala, o pessoal não sabe por que é M2, deixa eu explicar então, né? É porque eu comecei aprendendo elétrico com o Maurício, depois eu corrigi, né? Eu fui para São Paulo, tô brincando. Porque nós fomos monitores de eletrocardiografia em Uberlândia. Então ele era o M2 na minha frente, eu era o M1 atrás dele. Ô, Silvio, e ele Ano. fala para todo mundo que foi ele que ensinou você elétrico, viu? O duro é isso. Foi mesmo. Ah, mas se for para Pelo interpretar menos o pé da medida letra, foi, né? Ué. Foi mesmo. Por isso que ele ficou bom assim. Ó, os meninos da hemodinâmica que eu ensinei, como é que eles são espetacular. Gente, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Silvão, tem uma coisa muito simples que eu queria chamar a atenção aí na sua aula, que a gente fala aí de erros comuns. A maioria, não sei a maioria, não sei todos que estão aí, mas muitos de nós, eu gosto de usar a expressão, fomos criados com uma impressão muito ruim do estudo eletrofisiológico. Eu lembro que na residência, e mesmo depois já, hemodinamicista, lá no Lúcio Rebelo, quando falava assim, hoje vai ter eletrofisiológico, dava uma tristeza geral na equipe, porque era exame de 4, 5 horas. E a coisa mudou tanto no tempo, na execução, nos recursos, na segurança e na efetividade do tratamento, mas tem muita gente que não sabe disso até hoje, que está com aquela ideia. Então, quando fica tratando uma extracistolia ventricular que você poderia resolver em 1 hora, fica tratando anos tomando amiodarona, que não é um remedinho tão seguro quanto a gente pensa, né? Recentemente, agora, há umas 3 semanas, teve um cardiologista que levou o filho dele, que é médico, com o Wolff, para consultar. E ele nunca tinha visto uma ablação. Eu falei assim, você pode entrar, você é médico. E ele acompanhou a ablação do filho dele. Aí, no final, ele falou para mim assim, é só isso? Eu falei assim, está curado. Então, veja, até um cardiologista que já está atuando na área há muitos anos, não passou por isso na sua residência. E acha que pedir um estudo eletrológico com ablação tem mais risco do que fazer um cateterismo. Primeiro que a gente não usa contraste, então você já tira o contraste. 90% é só acesso venoso, não tem acesso arterial. Então, assim, é uma morbidade de uma PVC, né, Maurício? Exatamente. Mas, e ainda tem pouca gente que sabe disso. E os que sabem que existe o eletrofisiológico ainda tem a impressão que é um estudo, assim que você fica o dia inteiro dentro da sala. Né? Não, hoje não. 15 minutos você faz um estudo hoje. São os estigmas, né, que a gente tem a obrigação de ir quebrando, porque o benefício é notório. Você deixou isso muito claro aí em vários exemplos. Né? Então, eu acho que isso é uma cultura que a gente precisa ir modificando.
Não, eu até assumo também. Teve aquele paciente que eu mostrei que não tinha indicação de fazer estudo, foi até uma colega nossa falou assim, Silvio, mas eu quero que estude. Eu falei assim, então tá bom, então vamos estudar. O teste ergométrico desapareceu a delta e eu quebrei a cara. Até eu, como eletrozoologista, às vezes quebra a cara. Então, assim, a gente tem que dar o braço a torcer, ô Maurício, que a intervenção em todo setor, ela veio para ficar. E quanto mais você faz intervenção, mais você vai vendo que você tem que curar o paciente, você não tem que deixar ele no remedinho. Isso aí é para tudo, né? Silvio, outra coisa que eu queria ver, assim, que eu considero talvez um erro, não sei se a gente pode usar essa palavra. É muito comum a gente pegar um paciente que já vem usando principalmente a amiodarona e ninguém sabe por quê. Esqueci de citar isso, eu tenho exemplos aqui que eu posso mostrar para vocês. Eu queria abrir um parênteses aqui para dizer uma riqueza que nós temos, que a tecnologia hoje permite, pouco usamos, que é registros prévios dos pacientes. Os pacientes são comuns de voltar no mesmo hospital, e qualquer hospital decente hoje tem um sistema de eletrocardiografia. Então, às vezes você tem eu não me lembro qual o caso e com qual dos colegas da cardioclínica aí, que nós discutimos recentemente, e eu falei, gente, será que não tem um eletro antigo? Não, mas o eletro antigo deu o diagnóstico, deu o tratamento, deu tudo, porque você compara um com o outro e fala, era assim, agora é assado. Mas isso é uma riqueza. Mas aí, fechando parênteses e voltando para a amiodarona, assim, eu sempre insisto em tentar tirar quando você não sabe por quê. A primeira coisa que eu vejo é a função ventricular. A última paciente que eu peguei estava tomando amiodarona há 16 anos, por extrasístole ventricular em coração normal. Ela desenvolveu hipotireoidismo, trataram o hipotireoidismo, manter ela na amiodarona. A mulher engordou, estragou a vida da mulher. Eu tirei a amiodarona completamente, era só extrasístole ventricular de via de saída de VD, oligoassintomática, né? Que você resolve com ablação. Então, a primeira coisa que eu faço, mesmo se é Chagas, está tomando amiodarona, tomando amiodarona por quê? Não sei. Tiro, faço um estudo eletrofisiológico para ver se tem indicação ou não. Porque você vai ficar dando... A amiodarona a longo prazo é muito deletério. Então, assim, para justificar você dar amiodarona... E é importante saber que esse teste terapêutico de suspensão da amiodarona, você não está colocando o paciente em risco diante do que você falou, né? Função ventricular normal. Você não sabe nem a história. Né? Então, acho que tira e reavalia. Tira e reavalia. Eu sempre estimulo a fazer isso, principalmente olhando a função ventricular, o histórico, se tem síncope ou não, se tem bloqueio de ramo direito ou não. E você tem aí, você pode levar para estudo. Vou levar para estudo. Pronto, não tem conversa. Excelente. Ok, Max? Excelente, Maurição. Nessa sua fala aí, o nosso sistema de eletroado nos permite essa avaliação comparativa. Em muito poucos segundos, nós temos acesso a todos os eletrocardiogramas daquele indivíduo lá no sistema. Não, e a qualidade do eletro do sistema é top. E está lá, né? Para a gente serve mesmo para coisar. No final de semana aí, no final da semana, nós tivemos um caso né, Maurício? Você estava com o paciente lá, tirou a amiodarona dele, fez o holter, já no prazo de clareamento dessa amiodarona, não tinha nada. Você falou, vou manter 100 e vou reavaliar para o futuro, né? Como você disse, a amiodarona não é tão inócua assim, não, né? Uma droga muito usada, mas não é inócua, não. Você lembrou bem, o paciente que tinha extracistolia, Silvio, há 1 ano e meio atrás, iniciou a amiodarona. O médico, no interior, não vou criticar assim, porque às vezes não tem recurso, mas iniciou a amiodarona. Ele, claro, melhorou a extracistolia. Só que ele continuou tendo uma dorzinha no peito. Aí o CAT mostrou um paciente triarterial grave. Triarterial. Trata essa isquemia que a arritmia melhora. Tratamos a isquemia e falou assim, agora tira a amiodarona. Eu falei, mas vamos observar. Eu falei, vamos observar sem a amiodarona, porque provavelmente nós tratamos a causa. Isso, falando tratando a causa, eu não sei se o Flávio está online, o Flávio está online. Teve um caso nos Rebelo que eu lembro muito bem, que ele foi levado para ablação pelo Ricardo, e na hora do exame a gente viu no oblíquo esquerdo que o paciente parecia que tinha uma dilatação do ventrículo, tipo um aneurisma, e ele tinha um eco meio mal feito, meio meia boca, era novo, falava, vamos tirar esse paciente da mesa e fazer um CAT, era desse jeito, era triarterial. Tratou as artérias, colocou o stent, a arritmia desapareceu, sumiu.
Então, sempre tratar a causa base, sempre, né? É. Ver o que o paciente tem. Tá certo? E hoje, com angiotomografia, pô, é brincadeira, né? Não dá para você deixar o paciente sem tratamento adequado. No campo de coronariopatia. Eu lembro desse caso, dentre Você outros. Lembra desse caso? Lembro. Dentre outros, né? Que você já, dentre já outros. discutiu e tira a isquemia, acaba a arritmia, né? Acaba a arritmia, exatamente. E é o que você está falando. Gente. Com a tomografia de coronária hoje, você está com a faca e o queijo na mão. Você tem que dar o diagnóstico. Agora, como é que você vai conduzir? Vai no bom senso. É como o Álvaro fala, não pode errar o diagnóstico não, né, Álvaro? Beleza. Muito bom. O que mata o paciente, às vezes, é o diagnóstico errado. E o doutor, né? Essa é que é a fala. A gente tem que tomar cuidado com o doutor. Não beba muito doutor, não, que te mata. Ok, gente. Preciso dar um aviso antes de terminar. O Adriano vai encerrar daqui a pouquinho aí. Maurição e o resto dos componentes da Coreme, eu vou, não, assim, encerrar aqui, eu vou abrir um novo link e vou mandar no coisa da Coreme para a gente continuar a reunião da Coreme lá. Tá bom? Beleza. Gente, show. Obrigado ao Silvio. Parabéns. Beleza, gente. Obrigado. Um abraço, gente. Até agora mesmo. Excelente aula. Obrigado pela disponibilidade de sempre. A outra aula que você mencionou aí já está marcada para o mês que vem. Já está marcado mês que vem. 20 minutos para mim e 20 para o pé da tela, para a gente falar sobre FA e anticoagulação. Vai ser legal. Show. Ótimo. Ok? Um abraço. Ok. Ótimo. Um abraço. Até mais.